Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui nossa terceira aula de física. Vou entrar aqui na parte de movimentos verticais no vácuo. Aqui eu botei o link do Telegram, que eu não sei se todo mundo chegou a ver. Nas outras aulas eu esqueci de botar o link aí embaixo. Então, vamos começar aqui relembrando as principais coisas que a gente aprendeu nas últimas duas aulas. Aqui eu trago as principais fórmulas, que é a variação de espaço, posição final menos a posição inicial, aceleração média, a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo, a velocidade média é a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Temos aqui a nossa função horária da posição, a nossa função horária da velocidade, a equação de Torricelli. Relembro a vocês que o movimento uniforme é aquele que possui velocidade constante e por isso a velocidade inicial do movimento vai ser igual à velocidade final, que também vai ser igual à velocidade média. A velocidade média vai ser de fato a velocidade que está sendo ao longo de todo o movimento. A aceleração no movimento uniforme é igual a zero, que a gente já viu que a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Se a velocidade é constante, a nossa aceleração é zero. Movimento uniformemente variado, a gente tem que a velocidade ela é variável, a aceleração é constante e essa aceleração ela vai ser, por ela ser constante, ela vai ser igual à aceleração média. E aqui eu também trouxe a nossa fórmula de Bhaskara aqui para solução de equações de segundo grau, que a gente usa bastante para resolver, para achar, por exemplo, o tempo que alguma partícula leva para chegar em algum ponto, ou alguma coisa nesse sentido, por conta desse tempo ao quadrado aqui. Beleza? Vamos continuar aqui então, pessoal. Antes de eu entrar na parte de movimento vertical, eu quero retornar um pouquinho com vocês para introduzir um conceito aqui. São 4 conceitos: movimento progressivo, movimento retrógrado, movimento acelerado e movimento retardado. Eu falei esse movimento progressivo e movimento retrógrado, eu falei bem rapidinho na primeira aula com vocês. Vocês nem devem lembrar disso, que foi muito rápido mesmo. Então, o movimento progressivo, gente, ele está relacionado à seguinte característica: quando o móvel está caminhando na orientação positiva da trajetória, a gente chama que isso é um movimento progressivo. Ou seja, o espaço dele está crescendo à medida que o tempo está passando. Isso faz com que a velocidade dele seja positiva. Por exemplo, aqui, nesse caso, o carro azul aqui, no tempo 0 ele está no quilômetro 60 e no tempo 1 ele está no quilômetro 90. Assim, a orientação da trajetória, na orientação da trajetória, ele está crescendo essa posição. Então, nesse caso, a gente tem que o movimento ele é progressivo. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, por exemplo, que a nossa velocidade ela é positiva. Porque o que a gente vai fazer para calcular a velocidade? A posição final menos a posição inicial. Então, esse aqui vai ser um número positivo. Então, consequentemente, a velocidade vai ser positiva. Já aqui no carrinho vermelho, o que a gente tem? A gente tem ele partindo do quilômetro 85 e a posição final dele está no quilômetro 90. Ele está indo no sentido contrário da trajetória. Então, nesse caso aqui, a gente tem o que a gente chama de movimento retrógrado. Quando o móvel caminha contra a orientação positiva da trajetória. Então, aqui, os espaços deles decrescem no decorrer do tempo e a sua velocidade escalar é negativa. A velocidade escalar vai ser negativa por quê? Qual o conceito aqui da velocidade? Por exemplo, a velocidade média, a gente pega a posição final menos a posição inicial. Como a posição final aqui vai estar menor do que a posição inicial, aqui a gente vai ter 70 menos 85, vai dar menos 15 dividido por um intervalo de tempo, que o intervalo de tempo é sempre positivo. A gente vai ter que a velocidade aqui é negativa. Então, movimento progressivo, a velocidade escalar ela é sempre positiva. E no movimento retrógrado, essa velocidade escalar ela vai ser sempre negativa. Beleza, pessoal? Vou entrar aqui, pessoal, no movimento aqui que já é um pouquinho mais complexo, que é o movimento acelerado e o movimento retardado. Esse aqui eu não cheguei nem a falar com vocês. Estou introduzindo ele de novo aqui na aula hoje. O movimento retardado é quando o módulo da velocidade aumenta no decurso do tempo. Ou seja, se eu tenho um carro, ele está a 60 km por hora aqui, no tempo 0. E depois disso, de um certo tempo, ele está a 90 km por hora, esse movimento é acelerado. Isso também vale se esse carro tiver a 60 km por hora, indo num sentido contrário à trajetória. Na posição final ele tiver com
90 km por hora em módulo, né? Essa velocidade em módulo, a gente sabe que quando ele está no sentido contrário à trajetória, essa velocidade vai ter sinal negativo. A gente viu ali que é um movimento chamado de retógrado. Mas nesse caso, por o módulo da velocidade estar aumentando, a gente tem também que o movimento é acelerado. Já o movimento retardado é o contrário, é quando o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Aí aqui eu falo o seguinte, que o movimento acelerado ele pode ser tanto progressivo quanto retrógrado, porque ele pode estar tanto aumentando a velocidade do móvel, o módulo dessa velocidade, no sentido da trajetória, quando ele também pode estar aumentando o módulo dessa velocidade no sentido contrário da trajetória. Para o movimento retardado é a mesma coisa. Imagina que o carro está andando no sentido da trajetória, mas em algum momento esse carro começa a frear. Então ele vai ter a velocidade dele vai estar diminuindo. Nesse caso a gente vai ter que um movimento retardado, porque ele vai o módulo da velocidade vai estar diminuindo no passar do tempo. Nesse exemplo aqui a gente tem dois carros. O carro azul, que ele está com movimento acelerado. Por que ele está com movimento acelerado? Porque eu estou dizendo aqui que a velocidade inicial dele aqui está em 40 km por hora e a velocidade final dele está em 60 km por hora. Ou seja, o módulo da velocidade dele está aumentando. E ele também é progressivo. Por quê? Porque ele está se movimentando no sentido da trajetória. Ou seja, então essa velocidade dele aqui é positiva, essa velocidade aqui também é positiva, a gente vai ter que a aceleração dele vai ser 60 menos 40 dividido por um intervalo de tempo. Como o intervalo de tempo é sempre positivo, e 60 menos 40 é 20, e esse número é positivo. Quando a gente divide um número positivo por um número positivo, a gente vai ter que a aceleração também é positiva. Então, no caso do movimento acelerado, nesse caso aqui, quando ele é um movimento progressivo, tanto a velocidade quanto a aceleração dele vão ter sinais positivos. No movimento acelerado, quando o movimento também ele é retrógrado, o que a gente vai ter? Por exemplo, aqui nesse carro vermelho. Eu tenho que a velocidade inicial desse carro vermelho está em menos 30. Menos 30 por quê? Porque ele está no sentido contrário da trajetória. E no tempo final aqui ele vai estar com uma velocidade menos 50. Porque também menos 50 porque ele vai estar no movimento contrário à trajetória ainda. Se a gente olha aqui para esse caso do carro vermelho, a gente vai ver que o módulo dessa velocidade, mesmo que seja de forma negativa, ele está aumentando. Então, nesse caso, a gente tem que o movimento ele é acelerado por conta disso, porque o módulo da velocidade aumenta. E ele é retrógrado porque ele está no sentido contrário da trajetória. Então, no caso que o movimento é acelerado e retrógrado, eles dois vão ter, tanto a velocidade quanto a aceleração vão ter sinais negativos. Aqui a gente sabe que a velocidade tem sinal negativo, porque está indo no sentido contrário do movimento. E a aceleração, se a gente fizer a conta aqui, menos 50, menos 30, a gente vai ter menos 50 menos 30, vai ser menos 20. Dividido por um intervalo de tempo que é positivo, a gente vai ter uma aceleração que é negativa. Beleza? Então, aqui eu coloco aqui que o carro azul tem aceleração em velocidades positivas, já o carro vermelho tem aceleração em velocidades negativas. Aqui já é um segundo exemplo, que eu vou estar com um movimento retardado, ou seja, o módulo da velocidade vai estar diminuindo. No carro azul, a gente vai ter um exemplo de um movimento retardado junto de um movimento progressivo. Por que vai estar acontecendo aqui? A velocidade do meu carro azul, inicialmente, é de 80 km por hora, e a velocidade final dele vai ser de 60 km por hora, ou seja, o módulo dessa velocidade aqui diminuiu. Mas ela diminui, mas no sentido positivo da trajetória. Então, o movimento continua sendo progressivo, porque ele está no sentido da trajetória, mas ele está sendo retardado porque você está retardando esse movimento, você está desacelerando esse carro, você está desacelerando, você está freando esse carro, você está diminuindo a velocidade desse carro. Então, vamos lá, cadê o carro vermelho? A gente já vai ter um movimento retardado e retrógrado. Por quê? Retrógrado porque ele vai estar no sentido contrário da trajetória, e retardado porque o módulo da velocidade dele vai estar diminuindo. Beleza, pessoal? Aí aqui, se a gente avaliar os sinais aqui da aceleração e da velocidade, o que a gente vai ter? A velocidade no carro azul, por exemplo, vai estar positiva. Vai estar assim positivo, 80 km e 60 km por hora. Mas e a aceleração? Como é que é o conceito da aceleração? Seria aqui no caso,
velocidade final menos a velocidade inicial. Então aqui nesse caso a gente teria um número negativo, menos 20. 60 menos 80 dá menos 20. Dividido pelo intervalo de tempo, a gente vai ter que essa aceleração é um número negativo dividido por um número positivo, logo essa aceleração é negativa. Então aqui, resumindo, né, o carro azul ele tem aceleração negativa e velocidade positiva. Já no carro vermelho, a aceleração vai ser positiva e a velocidade negativa. Porque o que a gente vai ter aqui? Vai ser menos 10, menos 30, então a gente vai ter que 30 positivo, menos 10 vai ser 20. Nesse caso aqui a gente vai ter 20 dividido por um intervalo de tempo que é positivo e vai dar aceleração positiva. Então vou voltar nesse quadro resumo aqui pelo seguinte, pessoal, é importante vocês entenderem isso aqui. Agora que a gente já viu isso aí, com os exemplos fica mais fácil. No movimento acelerado, o módulo da velocidade escalar ele vai sempre aumentar com o tempo. E a gente viu que no movimento acelerado também, a velocidade e a aceleração elas têm o mesmo sinal. Já no movimento retardado, o módulo da velocidade ele diminui com o tempo e a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Beleza? Com o tempo vocês vão pegando isso aí, fazendo os exercíciozinhos, vocês vão fixando melhor. Bom, vamos entrar aqui de fato no que é o tema da nossa aula hoje, que são os movimentos verticais no vácuo. A gente vai ver, pessoal, que os movimentos verticais no vácuo eles são divididos aqui principalmente em três. Um deles é a queda livre, o segundo é o lançamento vertical para baixo, o terceiro é o lançamento vertical para cima. Aqui nessa matéria aqui, a gente vai ver que a maioria dos casos o objeto ele tá no vácuo ou a gente está desprezando a resistência do ar. Aqui eu só falo que o vácuo seria um local onde não tem matéria nenhuma. Não tem ar, não tem nada. Assim, teórico. Na prática a gente não consegue isso, né? Então vamos ver o seguinte, que nessas condições, no vácuo ou desprezando a resistência do ar, não importa a densidade, forma, o tamanho, até mesmo a massa do objeto, todos eles vão possuir o mesmo comportamento de queda ou de subida. E a gente vai ver também que esse movimento ele é um movimento uniformemente variado, porque a única aceleração que vai estar atuando sobre esses corpos no movimento de queda livre, no movimento lançamento vertical, vai ser a aceleração da gravidade. E também a gente vai ver com mais detalhes mais para frente que a diferença entre o movimento de queda livre e lançamento vertical é que a queda livre você tem praticamente um objeto sendo solto no ar, enquanto o lançamento você tem alguém efetivamente jogando isso com uma certa velocidade inicial. Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês. Esse vídeo é bem interessante, eles demonstram, fazem uma experiência de queda livre, em que eles têm uma grande câmara, que eles conseguem fazer vácuo nessa câmera, e eles vão soltar uma bola de boliche e uma pena. Aí vocês vão ver que, inicialmente, quando tem a presença da resistência do ar, a gente vê que a bola de boliche cai muito mais rápido, porque o ar, ele de certa forma, faz uma força contrária na pena que vai diminuir um pouco essa velocidade de queda. Já para a bola de boliche, essa resistência não é tão sentida por conta do formato e do peso dela. Mas aí a gente vê que com o vácuo realmente isso aí some. Aí passar esse videozinho aí que vai ilustrar bem. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems, and that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space.
Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 Militor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Exactly. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Bom, é isso, pessoal. Aí vocês viram aí que eu tinha falado, se a maioria das questões ela vai falar para a gente desconsiderar a resistência do ar e do vácuo, porque nesses casos, ou no vácuo, né? Porque nesses casos os comportamentos de queda livre vão ser os mesmos para todos os corpos. Um vídeo bem bacana. Usarem uma câmera de vácuo gigante dessa para fazer uma experiência dessa é bem interessante. Bom, vamos continuar aqui. Pessoal, vamos estudar aqui o movimento de queda livre. Só reforçando a ideia com vocês, a gente acabou de ver que o movimento de queda livre a gente vai tratar sempre no vácuo, desprezando a resistência do ar. Que aí nesse caso a gente vai ter que os objetos eles vão estar sempre caindo com a mesma aceleração constante, que vai ser a aceleração da gravidade local. Eles vão estar caindo aqui na mesma velocidade, né, com a mesma aceleração. A velocidade vai estar variando, que a gente sabe que vai ter uma aceleração. Então, qual vai ser essa aceleração? Vai ser a aceleração da gravidade. Na Terra, a aceleração da gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. As questões de vestibular, elas costumam sempre arredondar esse valor para 10. Mas se não arredondar, se ela não falar que a aceleração é 10, falar que é 9,8, aí vocês fazem a conta com 9,8, que não vai mudar em nada a vida de vocês. Só que vai ficar um pouquinho mais chata a conta, mas... Então, queda livre, o que acontece? Geralmente a gente tem... Geralmente não. Para ser considerado queda livre, esse objeto ele tem que estar com velocidade inicial igual a zero. Senão, se essa velocidade for diferente, a gente vai ter que o objeto está sendo lançado por alguma coisa. Alguma coisa está imprimindo uma velocidade inicial nesse movimento. Então, queda livre a gente vai ver nas questões. Um objeto foi solto, um objeto caiu, coisa nesse sentido. Então, pessoal, como é que vai ser o movimento? O movimento de queda livre, inicialmente ele tem uma velocidade de 0, mas ele tem a aceleração aqui de 9,8. Aqui está 9,8, mas poderia ser 10. A única diferença seria que após um segundo,
como ele tem aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, após 1 segundo ele estaria com a velocidade de 9,8, após 2 segundos 19,6, após 3 segundos 29,4 e assim por diante. Com isso a gente vê que o movimento de queda livre ele é um movimento uniformemente variado, e como a gente já viu, o movimento uniformemente variado é dado por essas três equações aqui. A equação horária da posição, a equação horária da velocidade e a equação de Torricelli, que é a combinação das duas equações aqui. Se a gente lembrar aqui do que a gente acabou de ver na aula, ele é um movimento acelerado. Por quê? Porque a aceleração, porque a velocidade, o módulo da velocidade aqui, ele vai estar sempre aumentando com o passar do tempo. Ele vai estar sempre adquirindo velocidade. Beleza? Agora aqui no exemplo de lançamento vertical para baixo, ele é bem similar à queda livre, só que nesse caso a gente tem alguma coisa imprimindo uma velocidade inicial. A diferença basicamente é que antes a gente tinha uma velocidade inicial igual a zero e agora a gente tem uma velocidade inicial igual a um valor qualquer. Nesse exemplo aqui eu falo que a atleta ela lança a bola para baixo com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então o que vai acontecer aqui? Em tempo 0 ela vai ter 20 metros por segundo, no tempo 1 ela vai ter 20 mais 9,8, que é a aceleração da gravidade. Ou se fosse considerando a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo, a gente teria que era 30. No tempo 2 seria 39,6, que seria mais 9,8 metros por segundo aqui. E no tempo 3 mais 9,8 daria aqui 49,4 metros por segundo. Beleza? Continua sendo um movimento acelerado, porque vocês veem que aqui o módulo da velocidade está sempre aumentando com o passar do tempo. E continua sendo um movimento uniformemente variado, porque a única coisa que a gente tem aqui é uma aceleração constante da gravidade. Beleza? Então, continua também nas nossas três equações aqui para resolver todas essas questões de lançamento vertical para baixo. Agora, no lançamento vertical para cima, a gente vai ter duas etapas. Primeiro, vai ter um objeto sendo lançado para cima, com uma velocidade inicial, obviamente. Então, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai estar indo em direção contrária à aceleração da gravidade. Quando a gravidade ela atua sempre para baixo, a aceleração da gravidade atua sempre puxando os objetos para mais próximo da Terra. Então, quando a gente lança um objeto no sentido contrário, esse movimento aqui ele vai ser um movimento retardado. Esse módulo dessa velocidade aqui do objeto, ele vai estar sempre diminuindo até um ponto, que vai ser um ponto de altura máxima, que essa velocidade vai ser igual a zero. Nesse momento que a velocidade for igual a zero, ele vai começar a cair. Então, nessa segunda parte do movimento, que é o movimento de queda, como ele tem uma velocidade inicial igual a zero, a gente tem basicamente um movimento de queda livre. Então vamos lá, vamos só resumindo aqui. Lançamento vertical para cima. Vamos supor, a pessoa jogou uma bola para o alto. Essa bola começou com 20 metros por segundo. Vamos considerar aqui a aceleração da gravidade igual a zero para facilitar a nossa vida. Após um segundo, a velocidade já vai estar em 10 metros por segundo. E no segundo segundo ficou estranho, mas após 2 segundos a gente já vai ter que essa velocidade vai ser igual a zero, porque ela vai ter reduzido ainda mais essa velocidade. Beleza? Então, vamos supor, com 20 metros por segundo, após um segundo aqui 10 metros por segundo, após 2 segundos 0 metros por segundo, que vai ser quando ele vai começar a cair propriamente dito. Então o que é importante a gente pegar aqui do lançamento vertical para cima? Primeiro, que o movimento de subida ele é um movimento retardado. Segundo, que na altura máxima a velocidade vai ser igual a zero. E na descida a gente tem um movimento acelerado que vai ser idêntico ao movimento de queda livre. Beleza, pessoal? Continua sendo um movimento uniformemente variado, independente de qual etapa aqui que ele tem, se ele está subindo ou descendo. A única aceleração que está atuando aqui é a aceleração da gravidade. A diferença vai ser que se a gente considera a trajetória aqui aumentando
para cima, a gente vai ter que essa velocidade aqui, ela é, vamos supor, 20 metros por segundo, ela vai estar diminuindo à medida que a gente sobe aqui até chegar em zero. E aqui, quando ela estiver descendo, como ela está indo no sentido contrário da trajetória, que é aqui, contrário da trajetória que eu estipulei, beleza, pessoal? Isso aqui eu estou falando que no exemplo aqui que eu estou dando aqui agora, a nossa, vamos dizer, o solo, a altura zero, e essa altura vai aumentando para cima, beleza? Então, o sentido da trajetória, vamos dizer assim, é o corpo, ele aumenta aqui à medida que essa bolinha vai subindo. Então, essa velocidade, na medida que ele está indo no sentido da trajetória, a gente tem um movimento progressivo, logo essa velocidade vai ser positiva, só que ela vai ser positiva, mas ela vai estar diminuindo até chegar aqui em zero. Aí, quando ele começa a cair, como ela está indo no sentido contrário da trajetória, o módulo vai estar aumentando, mas o sinal é negativo, pura e simplesmente porque ele está indo no sentido contrário à trajetória, então a gente vai ter um movimento retrógrado, beleza? Então vamos lá. O que eu estava falando é que é um movimento uniformemente variado, independente da posição que está a bola, se ela está subindo ou descendo, e vai ser também dado por essas três equações aqui. Então, é isso. A gente vai fazer as questões aqui, a gente vai vendo isso aí aos pouquinhos, vai ver que vai ficar bem tranquilo. Primeiro exercício aqui. Um balão está subindo com velocidade constante de 5 metros por segundo. Em dado instante, solta-se um saco de areia que se encontrava preso à lateral desse balão. Para um observador na Terra, a partir desse instante, que instante? O instante que o balão se solta, até o saco de areia chegar ao chão, o movimento dele, desprezando a resistência do ar, será qual? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? O balão está subindo. Aqui, pessoal, o balão está subindo, mas o que acontece? O saco também está subindo junto, certo? No momento inicial aqui, antes dele se soltar, ele está subindo junto. Então, ele possui a mesma velocidade que o balão, inicialmente. Então, o que vai acontecer? O que ele pergunta? Qual vai ser o movimento desse saco aqui? Vamos para a letra A. Ele vai ser apenas uniforme com velocidade igual a 5 metros por segundo. Não, isso aí, quem está com velocidade uniforme igual a 5 metros por segundo é o balão. E também era o saco antes dele se soltar. Enquanto ele estava preso aqui pelo balão, o balão tem o fogo aqui, o gás estava fazendo com que ele subisse nessa velocidade constante. Enquanto ele estivesse preso aqui, o saco também estaria subindo nessa velocidade aqui constante, 5 metros por segundo, mas não é o que ele está perguntando. Ele quer saber qual vai ser o movimento que vai ser quando o saco se solta do balão. Aí ele fala, apenas uniformemente acelerado, com uma aceleração menor que a da gravidade. Não vai ser isso. Ele não vai ser apenas uniformemente acelerado pelo seguinte, porque o que acontece? No momento que o saco se solta, ele ainda vai estar subindo até ele atingir velocidade igual a zero, e depois que ele vai começar a cair. Por que ele vai começar subindo e não simplesmente começar a cair? Porque ele tinha uma velocidade inicial. Então a gente vai ver que ele precisa primeiro, a aceleração da gravidade precisa primeiro vencer essa velocidade inicial, para depois ele começar a cair. Então, a gente vai ver que, vou partir logo aqui para a resposta certa, que é a letra D. Ele vai ter primeiro um movimento uniformemente retardado. Por quê? Porque ele vai ter que diminuir essa velocidade dele aqui de 0,5 até zero. Então vai ser um movimento uniformemente retardado, que vai ser a aceleração da gravidade atuando aqui. Então, se a gente fizer a conta aqui, a gente vai ver que isso aqui vai em meio segundo, ele zera essa velocidade. E depois ele vai descer uniformemente acelerado, que vai ser a aceleração da gravidade, de fato, aumentando a velocidade desse cara aqui à medida que ele vai caindo. Então a resposta dessa questão aqui, gente, é a letra D. A letra C, ela fala inicialmente uniforme e depois uniformemente acelerado. Não é inicialmente uniforme, ele está aqui quando ele está com o balão. Mas ele não pergunta, ele pergunta a partir do momento que ele se solta. Então essa questão aqui está errada também.
Essa aqui está errada porque não é só uniformemente acelerado. Muito menos com uma aceleração menor do que a da gravidade, porque a única coisa que está atuando aqui é a aceleração da gravidade. E é isso, pessoal. Bom, vamos para a próxima questão. Uma bola lançada verticalmente para cima. No ponto mais alto de sua trajetória, é correto afirmar que a velocidade e sua aceleração são respectivamente... Bom, eu falei que no lançamento vertical para cima, na altura máxima, a altura máxima é quando o móvel efetivamente não tem mais velocidade para subir. Então ele não tem como mais subir. Então essa velocidade na altura máxima ela é igual a zero. Então a gente já consegue marcar aqui que está entre a letra A e a letra B. Porque a letra C e a letra D elas falam que a velocidade é diferente de zero. E a aceleração ela não vai ser zero. A aceleração continua sendo a aceleração gravitacional. Então a velocidade vai ser igual a zero e a aceleração vai ser diferente de zero. Logo, a resposta aqui da questão é a letra A. Aqui, pessoal, vamos para a nossa terceira questãozinha. Para deslocar tijolos, é comum vermos em obras de construção civil um operário no solo lançando tijolos para outro que se encontra no piso superior. Então, vai ficar um candango aqui embaixo jogando o tijolo e o candango aqui em cima está pegando. Considerando o lançamento vertical, ou seja, a trajetória aqui do tijolo ele vai totalmente na vertical, não faz nenhuma curva. Resistência do ar nulo, aceleração constante, aceleração da gravidade constante igual a zero. E a distância entre a mão do lançador e a do receptor de 3,2 metros, ou seja, a distância aqui entre o camarada que está lá embaixo lançando para o cara que está aqui, 3,2 metros. Aí a questão pergunta, a velocidade com que cada tijolo deve ser lançado para que chegue às mãos do receptor com velocidade nula deve ser de... Então, qual vai ser essa velocidade inicial que a gente precisa saber? A gente vai ver, olhando bem para essa questão, a gente vê que isso aí tem cara de ser a equação que a gente usa na nossa equação de Torricelli. Por quê? A gente sabe a velocidade final, que é zero. A gente sabe a nossa aceleração, a gente sabe o nosso ΔS, o que a gente quer saber aí, o que está faltando é só a nossa velocidade inicial. Tranquilo? Então vamos olhar bem para essa questão aqui. Qual é a trajetória que vai estar fazendo esse corpo? Ele vai estar saindo aqui do zero e indo até 3,2. Então o sentido da trajetória é esse aqui. Eu estou estipulando isso, tá, gente? Eu estou dizendo que o zero é embaixo, é no solo, na mão do outro rapaz que está ajudando aqui. E ela aumenta até chegar numa altura 3,2 aqui. Então, a velocidade em si, ela é positiva porque ela está indo no sentido da trajetória. Essa velocidade inicial aqui, ela tem sinal positivo que está indo no sentido positivo da trajetória. Já a aceleração, como ela está atuando no sentido contrário à trajetória, aqui a trajetória aumenta indo para o alto, e a gente sabe que a aceleração gravitacional está sempre atuando no sentido do solo, então a gente vai ter que a aceleração vai ser contrária a isso. Como a aceleração é contrária à trajetória, a gente tem que esse sinal da aceleração ele vai ser negativo. Beleza? Mas aí isso aqui só vai ser negativo nesse caso porque eu adotei que a trajetória está crescendo para cá. Se eu adoto que a trajetória, por exemplo, em cima é 0 e aqui é 3,2, a gente teria que essa velocidade inicial aqui ela estaria indo no sentido contrário da trajetória, ela seria negativa e a aceleração da gravidade seria positiva, beleza? Mas, assim, a gente vai ver outras questões que podem ter isso aí. Mas é só questão de você definir a trajetória aqui do jeito que você achar melhor. Geralmente nessas questões de queda livre, de lançamento vertical para cima, a gente define a trajetória aqui como aumentando na altura, porque a gente pensa, qual é a altura máxima? Já não faz sentido você falar de altura máxima aqui, começando a trajetória no zero aqui, né? Então, essas questões aqui de lançamento vertical para cima, a gente costuma adotar a trajetória crescente à medida que vai subindo. Se a gente tem só uma queda livre, a gente pode adotar o zero como se fosse... Se ele estivesse, por exemplo, soltando esse tijolo, a gente poderia muito bem adotar o zero aqui em cima e ele está aumentando para baixo. Beleza? Questão definindo a trajetória. Nesse caso, a gente definiu a trajetória subindo.
como a velocidade desse tijolo vai estar no sentido da trajetória, ela é positiva, como a aceleração vai estar atuando no sentido contrário da trajetória, ela é negativa. Então a gente vai ter que a nossa velocidade final, o problema falou que queria que fosse nulo, zero. A velocidade inicial que a gente quer calcular, 2 vezes a nossa aceleração e a aceleração da gravidade. Mas por ela estar no sentido contrário à trajetória, ela vai ser negativa, então vai ser menos 10. E a nossa variação de espaço, que é a posição final, que é 3,2, menos a inicial, que é 0. Então vai ser 3,2. Então a gente vai ter aqui que 0 é igual a v ao quadrado, menos 2 vezes 10, 20, vezes 3,2 dá 64. Show? Então, v ao quadrado é igual a 64, v0 ao quadrado é igual a 64, então a gente tem que a velocidade inicial, ela é positiva, porque ela está no sentido da trajetória, então ela vai ser 8 metros por segundo, que é a raiz de 64. Beleza, pessoal? Pessoal, vamos aqui para a nossa quarta questão. Ela fala o seguinte: um foguete sobe verticalmente no instante t igual a 0, em que ele passa pela altura de 100 metros em relação ao solo, subindo com velocidade constante de 5 metros por segundo. Escapa dele um pequeno parafuso. A questão fala o seguinte: considera a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, despreza o efeito da resistência do ar e determina os seguintes itens. Quanto tempo até o parafuso começar a cair? Quanto tempo até o parafuso tocar o solo? E qual será a velocidade do parafuso ao tocar o solo? E qual será a altura máxima que o parafuso chegou? Bom, vamos lá. Pessoal, então, vamos entender o que a questão, do que se está se tratando na questão. É bem parecido com aquele caso do balão, só que aqui no caso a gente vai ter que fazer conta. O parafuso, inicialmente, ele estava grudado no foguete. Então, à medida quando ele se solta, ele não vai começar a cair, porque ele tem uma velocidade ainda inicial para cima. Então, o parafuso vai continuar subindo até a velocidade dele se reduzir a 0 e começar a cair. Aqui é conveniente para a gente definir o zero da nossa trajetória como no solo, e a questão fala que ele estava a 100 metros em relação ao solo. Então, qual seria a posição inicial do nosso parafuso? Seria a posição inicial, que é o momento que ele se solta, ele está a 100 metros, então o nosso S0 aqui já é 100 metros. Isso aí já é dado pela questão. A questão fala também que a velocidade inicial do foguete, no caso a velocidade do foguete é constante, a velocidade inicial do parafuso também é igual à velocidade do foguete, que vai ser igual a de 5 metros por segundo. É claro que o foguete vai continuar subindo, mas o parafuso, como ele perdeu o contato com o foguete, ele vai apenas iniciar com essa velocidade inicial de 5 e depois ele vai começar a desacelerar e depois cair. Aqui eu também sei que, como eu defini que a trajetória está subindo aqui, a aceleração da gravidade está no sentido contrário, então o valor dessa aceleração da gravidade vai ser negativo, vai ser de menos 10 metros por segundo ao quadrado, para o efeito aqui das nossas contas, beleza? Então vamos de fato aqui à questão. Para a gente saber calcular quanto tempo que o parafuso levou para começar a cair, a gente tem que saber quanto tempo que ele levou até a velocidade dele ser zero, que a gente sabe que a altura máxima que ele chega é quando a velocidade dele é zero, e a partir disso ele começa a cair. A partir do momento que ele não tem mais velocidade para subir, ele cai. Tudo que não sobe cai. Então o que a gente precisa saber? Quanto tempo que ele precisa para que a aceleração da gravidade reduza a velocidade dele para zero. Para isso a gente vai usar a nossa função horária da velocidade, que é igual a v igual a v0 mais aceleração vezes o tempo. Velocidade, que a gente sabe que vai ser zero. A velocidade inicial, o problema deu que é 5, menos 10, porque a aceleração aqui da gravidade vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo que a gente quer saber. Vai dividir aqui, 5 vai passar para lá, ficar menos 5 dividido por menos 10. Vai ter aqui que o t é 0,5 segundos. Então a gente precisa de 0,5 segundos, ou meio segundo, para que a velocidade chegue a zero e então esse corpo comece a cair, esse parafuso comece a cair. Então ele vai começar a cair após meio segundo. Show? Aqui, pessoal, no item B, a questão ela pergunta o seguinte: quanto tempo que o parafuso vai levar para tocar o solo? A gente viu que no lançamento vertical para cima, independente de qual fosse a etapa da trajetória, ele vai estar sempre regido aqui pela equação da função horária da posição. E aqui a gente vai ter o seguinte, que
a gente sabe o que dessa questão? A gente sabe a velocidade inicial, a gente sabe a posição inicial, a gente sabe a gravidade. O que a gente quer saber? A gente quer saber qual é o tempo que leva para ele chegar na posição final igual a zero. Ou seja, quanto tempo que ele vai levar para fazer esse movimento de subir, chegar na velocidade zero e descer até chegar na posição final zero. Então, o que a gente precisa fazer aqui basicamente é resolver essa equação aqui, substituindo os valores que a gente já tem. A gente sabe que a gente quer o quê? Posição final é igual a zero, que é no solo. Posição inicial, a gente já sabe que é 100. Velocidade inicial é 5. E a aceleração da gravidade aqui vai ser menos 10. Então, a gente vai resolver essa questão aqui. Vamos lá. Menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5. A gente vai ter essa equação aqui, 0 é igual a 100. Mais 5t, menos 5t ao quadrado. A gente vai dividir isso tudo aqui por 5, para simplificar, né? A gente vai ter que 0 é igual a 20, mais t, menos t ao quadrado. E arranjando isso aqui, a gente vai chegar naquela carinha bonitinha da nossa equação do segundo grau. Aqui já estava, né? Só queria deixar o termo ao quadrado aqui positivo. Então, vamos lá. Vamos lembrar como é que a gente resolve a equação do segundo grau, a equação de Bhaskara. Primeiro, a gente tem aqui a nossa fórmula da equação do segundo grau, a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais o c sozinho. Quem é o nosso a aqui nessa questão? Quem está multiplicando o termo ao quadrado? É 1, positivo. Quem está multiplicando o nosso termo t isolado? É menos 1, então o nosso b é menos 1. E quem é o termo isolado aqui é o c, que é menos 20. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A fórmula de Bhaskara propriamente dita. X, no caso a incógnita, a incógnita aqui no nosso caso é o t, vai ser menos b. Menos b, quem é menos b? É menos 1, que mais ou menos a raiz de menos b ao quadrado, de b ao quadrado, desculpa, b ao quadrado é menos 1 ao quadrado, menos 4ac. 4 vezes o a é 1 e o c é menos 20, dividido por 2a, beleza? Então, t é igual a 1, menos com menos dá mais 1, mais 1 ao quadrado é 1, aqui menos 4 vezes 1 vai dar menos 4, menos 4 vezes menos 20 dá 80, então a gente tem aqui que é 80 mais 1 é 81, raiz de 81 é 9. Então, a gente vai ter que duas raízes para essa equação. 1 mais 9 dividido por 2, a gente vai ter 10 dividido por 2 dá 5 segundos. Ou a raiz negativa, que seria 1 menos 9 dividido por 2, que daria menos 4 segundos. Como eu já falei com vocês, aqui nessas questões não faz sentido a gente ter para o tempo, não faz sentido a gente ter um valor negativo, porque não existe tempo negativo, não faz sentido você falar em tempo negativo. Então, de forma bem simples, para a gente resolver, saber quanto tempo até o parafuso tocar o solo, resolve a equação horária aqui da posição, acha o tempo, que a posição final fosse 0, que a gente tomou aqui como sendo a posição do solo, e a gente vai achar que ele levou 5 segundos até ele tocar o solo. Então, o tempo que ele levou para subir um pouquinho e descer até encostar no chão foi de 5 segundos. Beleza, pessoal? Aqui a questão vai pedir qual vai ser a velocidade do parafuso ao tocar o solo. Aqui vai ser simples. A gente calculou simples porque a gente já calculou o tempo, tá? Como a gente já sabe quanto tempo que ele vai levar para o solo, a gente só usa a equação da velocidade e substitui. A gente sabe qual é a velocidade inicial, sabe qual é o valor da aceleração e sabe qual é o tempo. Só calcular qual vai ser a velocidade final, beleza? Velocidade inicial 5 metros por segundo, menos a aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 5 segundos. Isso aqui, 5 vezes 10, vai dar menos 50. Então, a velocidade final vai ser de menos 45 metros por segundo. Por que menos 45? Porque ele está no sentido contrário da trajetória. Se a questão pedisse o módulo, vocês colocariam aí só 45 metros por segundo. E qual a altura máxima que o parafuso chegou? A altura máxima que o parafuso chegou, a gente vai calcular usando a equação do Torricelli. Por quê? Porque a gente sabe qual é
A posição? Não sabemos. Esse aqui a gente quer calcular, mas a gente sabe que a velocidade inicial, a gente sabe a velocidade final e a gente sabe a aceleração. Então, o que está faltando aqui é só o ΔS. Beleza? Então, só aplicar aqui a equação de Torricelli. Velocidade final é zero. Por quê? Porque a altura máxima, a gente sabe que na altura máxima a velocidade vai ser zero. Show? Então, 0 ao quadrado. Velocidade inicial, 5 metros por segundo. 5 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que a gente já viu que é menos 10, nesse caso aqui. Vezes a nossa variação de espaço, que vai ser S menos o 100. 100 porque é a posição inicial aqui, tá? Eu estou considerando que a posição inicial aqui é 100, beleza, pessoal? Então, vamos lá. 0, 25, menos 20 é igual a S menos 100. Passei o 25 para cá, ficou menos 25. Menos 20 dividido por menos 25. A gente corta o sinal aqui, vai ser 25 dividido por 20. Que vai dar 1,25. O 100 eu vou passar para lá. Então, a minha posição final, que é a altura máxima, foi de 101,25 metros. Show? Tranquilo. Pessoal, nosso exercício 5 aqui é o seguinte. 2 estudantes decidiram medir a velocidade das águas de um rio usando apenas uma trena e conhecendo o valor da aceleração gravitacional. Após algumas tentativas, perceberam que abandonando simultaneamente uma pedra do alto da ponte e o barquinho nas águas do rio, a pedra atingia o barquinho quando ele era colocado a 3 metros do ponto de impacto e a pedra caía em queda livre por 5 metros. Da posse desses resultados, eles chegaram à conclusão correta de que a velocidade média da correnteza do rio tinha um valor em metros por segundo próximo de... Então, o que a questão quer saber? Ela quer que você calcule a velocidade média da correnteza do rio e ele te diz o seguinte, ele fala que no mesmo tempo que o rapaz aqui de baixo solta o barquinho, o cara que está aqui em cima solta a pedra. Ou seja, então, o tempo que esse barquinho vai levar para chegar aqui é o mesmo tempo que a pedra vai levar para atingir aqui a margem, a margem não, desculpa, gente, a água, né? Então, qual vai ser? Ele pede a velocidade média desse barco. Então, a velocidade média a gente sabe que é a distância dividida pelo intervalo de tempo, a variação de espaço dividida pelo intervalo de tempo. A questão já dá para a gente que o intervalo a variação de espaço é 3 metros. A questão fala aqui que ele coloca o barquinho a 3 metros do ponto de impacto. Então, o que a gente vai precisar calcular efetivamente? É o tempo de queda, para saber a velocidade média do barco. Então, vou definir aqui a trajetória crescente na direção do rio, ou seja, tomar aqui como 0 e aqui como 5. Fiz isso aqui só para ser o contrário do que a gente fez nas anteriores. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que a variação de espaço da queda livre, tá, gente? A do barco continua sendo os 3 metros aqui. A variação de espaço foi de 5 metros, porque a própria questão fala que ela cai em queda livre aqui por 5 metros até atingir a água. E como a pedra é abandonada, ela não possui velocidade inicial, vai se tratar de uma queda livre e a velocidade inicial é igual a 0, beleza? A aceleração da gravidade, ela está acelerando na direção crescente da trajetória, ao contrário das questões anteriores que a gente tinha a trajetória crescendo para cima. Nesse caso aqui eu coloquei a trajetória crescendo para baixo, então nesse caso a aceleração da gravidade vai estar no mesmo sentido da trajetória. Então eu vou ter que o valor vai ser positivo. Então nesse caso aqui a gente vai considerar que G é 10 metros por segundo positivo e não mais negativo. Show? Porque ela está indo no sentido da trajetória. Então, tendo em vista isso, o que a gente precisa de fato? Calcular esse tempo de queda para calcular a velocidade média do barco. E aqui, pessoal, para a gente calcular então o tempo, a gente vai usar a nossa equação horária da posição. A questão já diz para a gente que o ΔS é 5, aí eu só estou colocando separadinho aqui para a gente dizer que a nossa posição final é 5, posição inicial era 0. Por se tratar de uma queda livre, a velocidade inicial é 0. A aceleração da gravidade, como ela está no sentido aqui que a gente está considerando da trajetória,
ela vai ser positiva e vai ser igual a 10. Então, 5, aqui 0 vai cortar, é igual a 10 dividido por 2 vezes t ao quadrado, que é o tempo que a gente quer calcular, que é o tempo de queda. Então, 5 é igual a 5t ao quadrado, dividido por 5, t ao quadrado é igual a 1, raiz de 1 é 1. Então, é mais ou menos 1 mesmo, só que o menos 1 não faz sentido para a gente. Então, o tempo é igual a 1 segundo, o tempo de queda é igual a 1 segundo. Então, vamos calcular a velocidade do barquinho, sabendo o tempo de queda. A velocidade do barquinho vai ser ΔS dividido por ΔT. ΔS a questão falou aqui, que é 3 metros. E o ΔT a gente calculou baseado no tempo de queda, porque a questão fala que o tempo que o barquinho sai daqui é o mesmo tempo que a pedra leva para cair e atingir o barquinho. Show? Então, a gente sabe que o tempo de queda é igual ao tempo que o barquinho levou para cá. Então, vamos lá. 3 metros dividido por 1 segundo, velocidade média do barco vai ser de 3 metros por segundo, logo vai ser aqui a nossa letra C. Beleza, gente? Vou encerrar a nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo, eu devo estar botando uma lista aí de exercícios mais completa.